não são crentes, nunca confessaram. Mas não pode. Porque como é que pode uma coisa dessa? Você dizer que é crente, confessou, mas o que você faz é pior do que os outros que não confessou. Então tem alguma coisa que não está batendo aí. Concorda comigo, irmãos? Verdade. Tem alguma coisa que não está batendo, certo? O nosso caráter, o caráter de um homem de Deus, precisa ser diferente do caráter de qualquer outra pessoa. Quando eu digo homem de Deus, mulheres, é vocês também, pessoa de Deus, né? Então, o caráter de uma mulher de Deus, o caráter de um homem de Deus, o caráter de um jovem crente, precisa ser diferente dos seus colegas lá no colégio, na faculdade, na universidade, no seu trabalho. Precisa ser diferente. Aí você me pergunta, mas é por isso que eu vou ser salvo? Não. Você já é salvo para ser diferente. Você não precisa ser diferente para ser salvo. Você é diferente porque é salvo. Tem que ser diferente. Porque senão, né? Tem alguma lógica? Não tem, irmão, não dá para entender não. Se não for diferente, não é salvo. Não é salvo. Não precisa nem dizer. Você está mentindo. Entendeu? Então, irmãos, é aí onde está a diferença, a salvação humana. A salvação, o lado humano e o lado divino. O lado divino está tudo feito, o lado humano nós precisamos realmente agir como um salvo, fazer as coisas como salvo. O nosso comportamento diante do mundo tem que ser um comportamento de um salvo. Porque senão, irmão, a coisa está diferente. Não dá para entender. E é por isso, irmão, eu digo mais a você, que Deus tenha misericórdia de nós, tá? Mas esse nosso caráter, sem ter uma diferença do caráter dos outros, que faz as pessoas se escandalizarem. E quando alguém, e como eu disse no princípio, o cara diz assim, eu sou melhor do que um crente. É aí onde está o perigo, tá? Eu sou melhor do que um crente. O que é que ele quer dizer? Porque eu conheço alguns crentes que dizem que é crente e faz isso, faz aquilo, e eu não faço. É aí que ele quer dizer que é diferente, que é melhor do que o crente. E isso é perigoso. Filho, eu não comi jabá, não, mas traga mais. Então, irmãos, nós precisamos ter o nosso testemunho diante dos homens. O salvo precisa ter um testemunho diante dos homens. Um marido crente tem que ser diferente de um marido não crente. Uma esposa crente tem que ser diferente de uma esposa não crente. Um aluno crente tem que ser diferente de um aluno não crente. Está entendendo? Não é porque você quer ser diferente, é porque é necessário ser diferente. A diferença, irmão, está em você, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele não deixa você ser igual aos outros, tá certo? Ele não deixa você ser igual aos outros. Você é diferente. Porque o Espírito Santo, irmão, ele tanto consola como exorta a você. Ele consola, ele exorta primeiro, né? Dentro de você mesmo, ele conversa com você conversa com o Espírito Santo, tá certo? E em determinado momento você é exortado por ele. Mas ele te conforta. Ele te conforta. Tá certo? Ele te
dá o consolo. Hoje em dia não, mas antigamente as crianças usavam chupeta, né? Que a gente chamava no interior de consolo. E realmente consolava. A criança estava chorando, e você dava a chupeta a ela, parava de chorar na mesma hora, não sei porquê. Nem é doce, nem é salgado, não sei que gosto tem, né? Eu não me lembro, eu sei que eu chupei também, mas não me lembro mais não. Mas sei que quando você bota a chupeta na boca dela, ela se consola, ela fica caladinha, né? Não sei se a dor passa, porque ele pode ser dor, né? Mas ela é consolada. E é dessa forma que o Espírito Santo age conosco, irmão. A gente às vezes está chorando, ora, chora, né? O crente ora. E o Espírito Santo lhe consola naquele momento. Você vai dormir, talvez dorme com sono tranquilo, né? Porque o Espírito Santo te consolou. Esse é o papel fundamental do Espírito Santo na vida do crente. Jesus Cristo ele prometeu: eu vou para o Senhor, mas eu enviarei o Consolador divino para ficar para sempre convosco. E até ali, irmão, lá, não tinha ninguém salvo, não. A salvação não tinha ninguém, não. Até a pregação só foi pregada mesmo, como devia ser, quando o Espírito Santo desceu. Os apóstolos foram revestidos do poder de Deus para poder pregar o Evangelho e o Evangelho fazer efeito na vida das pessoas. Não é de qualquer jeito, não. O Espírito Santo é quem converte e convence. Ou seja, não há salvação sem a intermediação do Espírito Santo na vida da pessoa. Não há. Não há como ter, viu, irmão? Não há como ter. É Ele que convence, converte a pessoa, tá? E consola também, né? E santifica também, porque não há, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Nem adianta o cara querer ser santo sem o Espírito Santo, porque não vai ser. Ele tem que crer no Espírito Santo, ele tem que receber o Espírito Santo. É Ele que nos ensina todas as coisas, todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Irmão, não estou falando do Espírito Santo e não é salvação hoje, né, irmão? Mas eu já disse, não há salvação sem o Espírito Santo. Então estou falando de salvação. Aqui tem uma parte aqui, a salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. E ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual, a salvação é o tema central da Bíblia. A salvação é o tema central da Bíblia. Eu aprendi há alguns tempos atrás que Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Eu aprendi há alguns tempos atrás. Agora eu penso, e a salvação sem Jesus Cristo? Ah, irmão? Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há outro mediador. Então, em dizer que a salvação é o tema principal da Bíblia, está dizendo que Jesus é o tema principal da Bíblia, porque não há salvação sem Jesus. Ele é o único que pode salvar uma pessoa. E tem uma coisa, se você crer, é pela fé em Cristo Jesus. Glória ao nome de Jesus. O tempo corre, né, mano? Então, irmãos, a necessidade da salvação. Quem é que precisa de salvação? Quem é que precisa? Eu. Todo ser humano precisa de salvação. Mas por que, irmão? Ainda a criancinha deixa, mas nem pegou ainda. Já nasce no pecado, meu filho. O pecado veio de Adão, sabe? É uma herança satânica, uma herança satânica, que só quem podia desfazer